Audio Jungle. Fala pessoal, antes de mais nada gostaria de agradecer, já comecei esse ano o canal e já estamos com 100 inscritos, então espero continuar passando conteúdo interessante, que vocês consigam aprender alguma coisa útil comigo e vamos tocar a ficha nessa nova aula de séries temporais. Hoje a gente vai aprender como é que a gente faz uma predição numa série temporal com o TensorFlow. Então aqui vocês podem ver um exemplo simples aqui, a gente tem uma série temporal no qual os dados são dispostos em dias e a gente tem os dados reais ao longo do tempo e a partir de um certo momento a gente vai partir para a nossa predição, a gente vai tentar ver se a nossa série continua tendo o mesmo comportamento. Então a gente vai tentar prever qual é o comportamento futuro a partir dos dados reais, passando essas informações para a rede neural. Então, como vocês já sabem, vocês podem baixar o código-fonte dessa aula nesse link aqui. Vou colocar nos comentários depois. Mas antes, a gente precisa aprender um pouco mais como organizar as informações, né? Usando esse módulo do TensorFlow que é o dataset. Então, a gente pode gerar uma série de dados. Então, por exemplo, com essa função range, eu posso gerar quantos dados eu quiser passando como parâmetro. Então, eu passei o valor 10, automaticamente ele vai criar 10 números todos do tipo NumPy. Então, aqui eu estou percorrendo com for cada um dos valores dentro do nosso dataset, que é a variável que eu recebi, o objeto que eu recebi dessa função range. E aqui eu estou acessando o NumPy desse valor. Então, acessando o valor dele, que ele tem armazenado dentro dele. Então, ele está mostrando os 10 valores que ele gerou. Para que vai servir se gerar um monte de número aleatório, né? Um monte de números de 0 a 10? A gente pode e deve agrupar esses números no que a gente chama aqui em TensorFlow em janelas, ou windows. Então, aqui a gente gerou os 10 números aleatórios. Essa vai ser a nossa base. A partir da nossa base de dados, que são esses 10 números possíveis, de 0 a 9, a gente vai chamar a função window e vai repartir ele numa janela de tamanho 5. Então, com um valor de alternância. É isso que significa esse shift. Então, a gente vai ir até um determinado número, vai dar um shift para a próxima linha e vai partir até o próximo número e assim sucessivamente. Então aqui é isso que acontece aqui, ele vai do 0 até o 4, dá um shift, pula do 0 para o 1, vai até o 5 e assim vai indo. Vocês vão vendo que vai acabando os números, porque a gente só tem um número finito ali dentro do nosso dataset, que é de 0 a 9. Quando a gente dá o shift, a gente perde os dígitos, né, que a gente tinha ali. Então, para não ficar esse negócio estranho aqui, e a gente ter uma matriz completa, só uma pequena observação, esse end igual a espaço em branco aqui, a string espaço em branco, significa que eu vou dar o print, mas não vou para a próxima linha, senão esse 1 depois do 0 ia estar na próxima linha. Então a gente quer mostrar todos da primeira linha para depois dar o print e ir para a próxima lista de números. Então, para gerar uma matriz bonitinha para nós, basta a gente passar esse parâmetro aqui, drop reminder igual a true. Aí desse jeito ele já vai pegar o próximo valor que a gente tem no nosso dataset de números. Como a gente está tudo em TensorFlow, basicamente são arrays NumPy, a gente pode criar através do lambda, da operação funcional lambda, a gente pode achatar os dados que a gente tem. Então, até aqui é o mesmo código que a gente tinha ali. A partir dele, a gente vai achatar ele, criar um mapa achatado, ou seja, uma lista de números, aqueles mesmos valores que a gente tinha, criando um batch de 5, ou seja, ele está agrupando de 5 em 5 os valores que eu tinha ali. Aqui eu estou só fazendo um for para mostrar. Aqui eu estou dividindo já, eu tenho meu conjunto de dados, né? Só que eu quero dividir em uma parte para features
e uma pequena parte para label. Então eu estou pegando o último valor da minha lista do meu array NumPy e estou usando só ele como rótulo, que é essa coluna que eu tenho aqui. Então o restante dos números eu vou usar como feature e os últimos como label, como rótulo. Então aqui, como é que a gente faz isso? Até aqui a gente já tinha separado eles em batches de 5. Aqui a gente achatou eles e criou listas, arrays. E aqui a gente usou o lambda novamente, pegou o que a gente tinha do 0 até o penúltimo valor, e aqui o último valor, usando -1 para ir de trás para frente. Então aqui a gente criou um mapinha no qual eu tenho esse valor corresponde a esse corresponde a esse. Então, se estou acessando uma chave, é um valor. E aí, basicamente, o que eu tenho quando eu faço um for para percorrer, eu posso percorrer esse conjunto de valores, essa tupla, x e y, e aí acessar cada um dos dados que eu tenho lá dentro. A gente também é interessante usar a função shuffle para embaralhar. Então, para não ficar muito fixos os nossos valores, porque a gente criou de um jeito bem estático, a gente pode dar um shuffle, embaralhar. Aqui a gente está dizendo qual é o tamanho do nosso buffer para embaralhar. Então vocês podem notar que tem uma boa diferença dos dados que eu tinha aqui para os dados que eu tenho aqui. Ó. Então ele deu uma embaralhada nos valores. Basicamente, ó, esse primeiro valor foi parar lá no final. Esse cara aqui, que era o rótulo 8, foi parar como segundo. Então ele embaralha os meus conjuntos de dados. E por fim, a gente vai agrupar em pares. Então, o que acontece? Eu vou separar duas features e depois dois rótulos para aquelas features. Eu vou fazer isso de 2 em 2. É isso que eu estou fazendo aqui, ó, nessa linha. Depois de embaralhar, eu crio dois batches, então ele separa em dois, ó, e faz um prefetch de 1. Ou seja, ele vai lá, vai buscar o rótulo para esse cara aqui, o rótulo para esse outro cara aqui, e assim sucessivamente. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração sempre em redes neurais é o bias, então o viés. Porque a ordem das informações na nossa rede neural faz muita diferença. Então, vocês já devem ter respondido algum questionário perguntando qual é o filme predileto, por exemplo, ou o programa de TV preferido. Normalmente, o que acontece é que o primeiro cara que está ali, primeira opção que eu tenho nas listas de opções, normalmente é escolhido. Então, isso me cria um viés. O ideal seria o quê? Toda vez que eu mostrasse a pergunta, viesse embaralhado. Então, para não vir aquela primeira opção, porque a pessoa tem uma tendência a pegar a primeira opção e já marcar. Se ele gostar, né? Tiver alguma afinidade com aquele primeiro programa de TV ou com aquele primeiro filme. Então, na hora que a gente vai treinar a rede, a gente tem que usar o shuffle para embaralhar os dados e não criar essa visão viciada, né, na rede neural. Então aqui foi criada uma função que recebe uma série de dados, um tamanho de janela, de um window, um tamanho do batch e quanto eu quero embaralhar os meus dados. Então basicamente o que eu uso aqui do módulo dataset é essa função from tensor slices, que pega minha série de dados e fatia elas. Aí aqui eu estou fazendo basicamente o que eu já fazia antes, que eu mostrei antes no exemplo anterior, e retorna esse dataset criado. Então isso é um jeito de formatar os nossos dados já propriamente para a rede conseguir ser treinada. Então aqui eu crio o dataset, a partir dos dados, crio minha base de dados, uso o drop reminder para criar as janelas e deixar o tamanho uniforme, transformo em array os dados, dou aquela achatada e transformo em arrays NumPy, embaralho esses dados para não criar um viés, para não criar aquela visão viciada e usar o bias, e formato os dados em características, features, como X, e rótulos, labels como Y. E formato os dados para o treinamento, separo no tamanho de batch que eu quero, dou o prefetch. Então aqui eu estou separando os dados de treinamento e os dados de validação em porções de 1000. A gente vai treinar a rede neural primeiro com uma camada só. Então aqui eu tenho alguns parâmetros, o tamanho da minha janela, de 20, o tamanho do meu batch, 32, e o tamanho para
C, embaralhado, que é 1000, de 1000 em 1000. Aqui eu tô chamando aquela função que eu mostrei antes. Crio meu dataset e aqui eu crio uma camada densa com um neurônio e com o formato de entrada do meu window size, que era 20. Então ele vai pegar de 20 em 20. Não usem, tá? Esse código não é original meu, mas não usem nunca uma variável que começa com L, por favor, que parece um 10. Então L minúsculo não é uma boa de começar qualquer nome de variável, mas aqui eu tenho L0. E depois eu uso esse L0 na camada de saída sequencial para o meu modelo. Aqui eu estou compilando e treinando a minha rede neural. Eu estou usando essa função de erro. O otimizador que eu vou usar é o SGD, com um learning rate, uma taxa de aprendizado com esse valor aqui. E finalmente estou chamando fit para 100 épocas, para não mostrar grande informação. Quando eu já treinei minha rede, eu posso observar os pesos, isso eu não tinha feito ainda, tá? Então a gente pega a nossa variável L0, dá um get weights e aqui eu estou formatando para mostrar de um jeito bonitinho. Então ele está mostrando todos os nossos pesos, ó. Aqui eu tenho o WT01, WT02, cada um dos pesos que eu tenho. E aqui, nesse valor que eu tenho aqui por fim, é o nosso bias, o nosso viés, para não tornar a rede viciada. Lembrando lá de redes neurais, então se eu tenho os pesos e tenho bias, eu consigo calcular a nossa saída, que é o y. Então eu multiplico cada peso que eu tenho aqui pela entrada respectiva, vou somando todas essas multiplicações do peso pela sua entrada, somo com bias, que é aquele valor de baixo, e tenho a minha saída. Então aqui a gente está fazendo a predição de fato, então eu estou fazendo estou fazendo a predição e dando um append nessa listinha de predição, do que foi previsto, e estou mostrando na tela para mostrar o que está acontecendo com base nos meus resultados. Aqui a gente também, depois de estar tudo pronto, a gente pode calcular o erro médio absoluto, usando esse cálculo aqui. Então, no nosso teste aqui deu 4,95. Se a gente adicionar mais uma camada, ambas com ativação ReLU, o que acontece? Agora a gente vai tentar ver se, com duas camadas ocultas, qual é o desempenho da nossa rede, como é que ela se comporta. Então não teve grandes diferenças a gente adicionar uma camada a mais. Mas a gente pode usar o callback. Vocês se lembram disso aí? A gente usava o callback para dizer, ó, terminei de treinar uma determinada acurácia, um determinado erro, eu quero parar de treinar. Então a gente pode usar o callback para isso. E aqui a gente pode tentar corrigir a taxa de aprendizado usando o módulo callbacks. Isso a gente não usou ainda. Então a gente está usando o Learning Rate Scheduler para usar uma função lambda no qual eu estou atualizando, a cada época eu estou modificando a minha taxa de aprendizado para ver se melhora esse meu valor, né? Então eu mudei um pouquinho o valor aqui também que eu usei para otimizar. E aqui eu defino que aquele objeto do callback, que nem a gente fazia antes quando a gente criou a classe, lá no exemplo anterior. Dessa forma, a gente pode observar como é que está sendo a nossa taxa de aprendizado e tentar descobrir qual é a ideal, ó, porque aqui ele está baixando, e aí quando eu chego numa determinada posição ele vai começar a crescer. Então, teoricamente, essa aqui, 10 na menos 5, é a melhor taxa de aprendizado que eu tenho. Então, antes o learning rate era esse valor aqui. Se a gente alterar para esse valor, com a mesma arquitetura que a gente tinha aqui, vocês vão notar que aqui eu estou plotando o erro ao longo do treinamento para cada época. Se eu pegar, como está ruim de enxergar aqui, eu posso dar um zoom maior e separar só o que a gente acha interessante, que é essa parte aqui. Então aqui, como o nosso gráfico não está muito bom de enxergar, eu vou tirar as 10 primeiras épocas para tornar o gráfico mais suave, ó. E aí, basicamente fazendo esse código aqui, tirando as 10 primeiras, a gente tem um novo erro médio absoluto bem mais baixo. A gente passou de 4,95 para 4,48. Então é isso, é mais para a gente ter para vocês terem uma ideia de como usar séries temporais e predizer o que a gente pode, no que a gente pode usar, né? Que tipo de dados que a gente consegue usar
ao longo do tempo. Então, esse é um tipo de problema bem prático e bem útil que vocês podem tentar entrar mais a fundo. Aqui tem alguns links. Aqui um possível exercício bem legal, depois eu coloco nos comentários. E valeu, até a próxima!